Olha, essa história dos respiradores é um fantasma aqui para a gente desde 2021. Já foi falado tantas vezes. O nosso companheiro de bancada, Kelper Lima, fez um trabalho primoroso na CPI, na Assembleia Legislativa. E há muito tempo se comentava na delação da Cristiane Prestes Tadeu. Quem é a Cristiane Prestes Tadeu? Ela é a proprietária da Hempcare, a empresa contratada emergencialmente pelo Consórcio do Nordeste, que na época tinha a participação da governadora Fátima Bezerra como integrante, que hoje ela é a presidente do Consórcio Nordeste. E essa empresa, apesar de ter pouco tempo de atuação e atuar no mercado de cannabis, de maconha, nunca tinha vendido respiradores, foi contratada pelo Consórcio Nordeste, pelo governo da Bahia, pelo governador Rui Costa, pelo valor de 48 milhões de reais. Empresa sediada em São Paulo. Todos vocês sabem o que aconteceu. Os respiradores nunca chegaram. Como os respiradores não chegaram, virou escândalo. Não chegou os respiradores comprados não atendiam às necessidades, a empresa não era do ramo, do segmento, não tinha expertise, não tinha histórico nem caixa para ser contratada por uma bagatela dessa para entregar o produto que ela se disponibilizou a entregar. Escândalo. Abafaram o escândalo na CPI da Covid, no Congresso. Por várias vezes, esse assunto foi provocado e nunca teve reverberação, porque o poderio da oposição no governo, o presidente, o senador do Amazonas, Osmar Aziz, não permitia. Esse processo está no STF há um ano parado. Um ano parado. Aí hoje, o UOL, um veículo nacional, destampa a delação premiada de Cristiane Prestes Tadeu, proprietária da Hempcare. O próprio governo do estado comemorou o ano passado, através de releases e o Consórcio Nordeste, o bloqueio de parte deste dinheiro. Sendo que agora a gente sabe que os 10 milhões que foi devolvido e bloqueado foi do acordo que ela celebrou com o Ministério Público Federal, na época com a vice-procuradora Lindora Araújo, que ela devolveu 10 milhões de reais. E disse que não tinha como devolver mais nada, porque não tinha mais nenhum tostão de atravessadores e de bola, de propina paga. E ela disse que chegou ao governador da Bahia, Rui Costa, através do intermediário, que era amigo de Rui Costa e da primeira-dama do Estado, e que teria pago de propina esse intermediário, que não está na publicação do UOL o nome dele, 11 milhões de reais de propina só para este atravessador. O que é que falta para ter indiciamento, para ter condenação, para Rui Costa ser arrolado nesse processo? O próprio secretário dele, que entrou no fogo cruzado, foi exonerado na época, Luiz Henrique. Mas nunca chegou o secretário do Gabinete Civil, que era acusado, nem o governador da Bahia. Mas o prejuízo está aí e ele é seu também. A gente está falando aqui de uma delação. Você perguntou, Bruno, por que outros desdobramentos não vieram à tona, pelo menos até aqui? Talvez, isso é uma consideração que eu faço, não haja até aqui subsídio suficiente para acusar alguém. Acusar de fato as pessoas que você está citando. Por quê? O que é que diz trecho da delação que veio a público? Na delação, Tadeu afirmou aos investigadores que a contratação da Hempcare foi intermediada por um empresário baiano, conforme você relatou, que se apresentou como amigo de Rui Costa e da então primeira-dama Aline Peixoto. Esse amigo teria cobrado o pagamento de comissões pelo negócio, que totalizaram 11 milhões.
O trecho da delação que foi pensado e que é destaque também na matéria do UOL, não mostra, pelo menos até segunda ordem, fatos comprovados. O que traz é uma história contada por uma delatora. Isso a gente viu em várias outras situações, em todos esses momentos, e aí eu vou falar por mim. Eu reitero aqui que a necessidade da delação, ela precisa ser acompanhada de provas, porque do contrário, é só alguém tentando diminuir sua pena em detrimento da implicação de outro. Sem a prova, a delação não tem valor, na minha opinião. Ela deve ser um componente do conjunto probatório que vai levar a uma acusação. Então, até aqui, dentro do que está posto, duas coisas. Primeiro, a governadora Fátima Bezerra, que muitas vezes foi citada como responsável por aquilo, as pessoas cobrando o dinheiro do respirador. Os estados do Nordeste todos foram lesados por esse golpe. O consórcio do Nordeste, até que se prove o contrário, foi lesado pelo golpe. Então, até segunda ordem... O consórcio do Nordeste foi lesado pelo governo da Bahia. Eu estou falando do consórcio. O consórcio do Nordeste foi lesado pelo golpe. Então, até segunda ordem... Quem trouxe a empresa foi o governo da Bahia. Até segunda ordem, a gente não pode colocar a culpa na vítima. Se for comprovado que parte desse grupo de pessoas tem ônus e deve pagar, ótimo. A lei deve ser cumprida. Do contrário, é só narrativa política. Luiz Henrique, lá, a vítima nesse caso... Manda um abraço para Pipi, Luiz. Manda um abraço para Pipi. Pipi? Diga aí à confraria dos jornalistas que Pipi chegou. Ah, é verdade. Tô Pipi vendo chegou. ali, ele tá muito bem. Ele tá de cabelos grisalhos e roliço. Roliço? Diga só isso aí, homem, ao vivo. Por favor. É o nosso amigo, Não, Edson, tá aqui, elegante, com seus cabelos brancos. Grisalhos. Grisalhos, vestindo Coleman igual a minha aqui, ó. A gente faz sempre um merchanzinho aqui e tal. E não vou chamá-lo disso que você falou, não. Sobre o consórcio Nordeste e os respiradores. Vamos lá, rapidinho. Vítima. Palavra forte aí que nosso amigo BA. A vítima é você, sou eu. Eu fico pensando, se nós, enquanto empresa privada, você tem uma empresa privada, aí você tem uma urgência, precisa comprar determinada coisa para sanar determinado problema, que era um problema crônico. O mínimo que se faz é pesquisar, essa frase não é nem minha, é de Nath Assunção, que muitas vezes falou isso aqui. O mínimo que se faz é entender que empresa é essa, quando será entregue, e não apressar e pagar antecipado 5 milhões de reais. Foi o que foi feito. 5 milhões de reais foram pagos, uma parte já foi devolvida, é importante que se diga, mas o crime de responsabilidade cai sim no colo dos líderes estaduais da época. Por quê? Cadê o básico em administração pública para entender? Então, só para lembrar, gente, porque a grande vítima desse processo não é Rui Costa, não é Fábio, não, somos nós que pagamos os respiradores e não tivemos de volta. E que os governos, liderados pelo governo da Bahia, incorreram sim em irresponsabilidade por não saber que uma empresa que tinha uma razão social de venda de cannabis e produtos e tal, não poderia fazer o que fez. O básico não foi feito. E é óbvio, BA, e é pena que Kelps não está aqui, que na delação constam muitas provas. E que esse processo não, com base no que Kelps nos disse aqui, porque ele presidia um inquérito, e ele vive dizendo isso, ele não pode dizer outras coisas porque sabe que está em segredo de justiça. Não tem o que... Tem responsabilidade aí, tem corrupção sim nesse processo. Agora, quem é o corruptor? Aí é importante que a gente não pode ficar também... É fulano ou ciclano. Agora, o líder tem a responsabilidade sim.